Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Bíblia no Salmo 46. Salmo de número 46. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos e vamos meditar nesta noite. Louvado seja Deus. Salmo de número 46. A palavra de Deus nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós vamos dar início hoje a uma nova série de ministrações, de mensagens, e nós teremos por título nessa mensagem: Deus, o socorro na angústia. Amém? Nós vamos falar sobre esse tema durante alguns dias, durante algumas semanas, de acordo com aquilo que Deus colocar em nossos corações. Eu quero pedir aos irmãos, talvez você esteja orando, por alguém que está passando por lutas, dificuldades. Uma forma de você pregar é compartilhar os vídeos dessas mensagens. É para esse propósito, irmãos, que nós estamos disponibilizando no YouTube as pregações. Talvez a pessoa por quem você está orando não venha à igreja, mas você pode levar a mensagem até ela. Então compartilhe, pegue a tua lista de contatos, compartilhe com pessoas e você vai estar evangelizando. Você vai estar ajudando essas pessoas a ouvir a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Talvez através da palavra ouvida, esta pessoa terá sua experiência com Deus e sua vida transformada. Amém? Então eu peço a colaboração dos irmãos. Irmãos, nesta primeira mensagem de introdução a esse tema, nós estaremos então usando como base esse Salmo 46. De acordo com os historiadores, irmãos, este salmo foi o salmo que inspirou Martinho Lutero a compor aquele hino clássico chamado Castelo Forte é o Nosso Deus. Foi com base nesse Salmo 46 que aquele hino foi composto e cantado, durante tanto tempo na igreja, entre os louvores oferecidos a Deus. E, amados irmãos, nesse salmo nós vemos aqui o salmista iniciando o salmo dizendo: Deus é nosso refúgio, o nosso amparo, a nossa proteção, mas Ele também é a nossa fortaleza, o nosso lugar protegido, o nosso lugar forte. Irmãos, quantos de nós já não foi edificado um dia lendo esse salmo ou ouvindo esse salmo? Eu creio que você, no momento de dificuldade da sua vida, talvez você recebeu a visita de alguém que leu esses versículos para você. Talvez você mesmo estava passando por um momento difícil e você leu, e esse salmo trouxe tanto conforto para você, tanto conforto para a tua vida, e realmente é um salmo maravilhoso. E o salmista diz: Deus é o nosso refúgio. Irmãos, o refúgio fala de um lugar onde a gente pode se esconder, Quando está havendo uma catástrofe, uma guerra, as pessoas vão para um lugar de refúgio. Alguns países têm os seus bunkers, Alguns países têm os lugares de segurança onde o povo é direcionado no momento de um ataque. E
o que o salmista está dizendo é justamente isso. Quando vem a calamidade, Ele é o nosso lugar seguro. Ele é o nosso refúgio. E quando nós olhamos para a sequência, o salmista, ele continua dizendo que além de ser o nosso refúgio e fortaleza, Ele também é o socorro bem presente na angústia. Essa palavra, irmãos, bem presente, ela quer dizer um socorro que é fácil de se alcançar na hora da angústia. É um socorro que está disponível para nós no momento da angústia. Quando nós ouvimos então e lemos esse salmo, irmãos, nós paramos para pensar: socorro bem presente na angústia. Quem aqui nunca passou ou não está passando por momento de angústia? Eu creio, irmãos, que se eu perguntasse para os irmãos, todos iam levantar a mão. Eu já passei ou estou passando por momento de angústia, momento de aflição. E é interessante observarmos, irmãos, que a própria Bíblia nos fala sobre isso, que neste mundo realmente nós iríamos passar por isso. Então o fato de você passar por angústia, por aflição, é algo que é natural, é algo que é normal. Lá em Isaías, no capítulo 43 e no verso 2, a palavra de Deus diz assim: quando passares pelas águas, serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Há duas coisas, irmãos, que eu quero destacar aqui nesse versículo, que talvez você não tenha se atentado. A Bíblia não diz se você passar pelas águas, mas a Bíblia diz quando você passar. O se é um condicional. Talvez você passe, talvez não. Mas quando, ele diz que você vai passar. Mas pode ser logo, pode demorar, mas você vai passar. Então, quando você passar, quer dizer que todos nós passamos por momentos de angústia. Mas é interessante destacar também nesse versículo que ele descreve 3 situações: quando você passar pelas águas, quando você passar pelos rios e quando você passar pelo fogo. E o que essa palavra quer nos ensinar é que todos nós passamos por angústias, mas as angústias, elas são variadas. Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, ele diz assim: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Então, irmãos, as provações, elas são variadas. Por isso eu disse aqui que se eu perguntasse, todos diriam: ah, pastor, ou eu passei ou eu estou passando por momentos de aflição. Mas talvez a aflição que você esteja passando não seja a mesma da pessoa que está ao seu lado. Talvez você esteja passando por uma aflição na família, um problema familiar. Talvez a tua aflição seja com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Talvez a sua aflição possa ser na área financeira. Talvez a sua aflição seja uma enfermidade, ou na sua vida, ou na vida de alguém da tua casa, da tua família. A aflição, ela pode variar, mas todos nós passamos por aflições. O próprio Jesus, irmãos, lá no Evangelho de João, no capítulo 16 e no verso 33, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Eu vi outro dia um pastor falar sobre isso, e ele disse assim: por que ninguém reivindica essa promessa? A gente pega a promessa da bênção, da cura, do milagre, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Por que ninguém nunca acordou e disse assim: Senhor, me dá aflição hoje, porque está na tua palavra? Ninguém quer, mas a Bíblia diz que todos vamos passar. Mas as aflições, elas são variadas, e Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então todos nós passamos. E se todos nós passamos, irmãos, por momentos de angústia na nossa vida, a pergunta que devemos fazer é:
Por que algumas pessoas atravessam esses momentos e saem do outro lado vitoriosos, mas outras pessoas sucumbem no meio das provações? O que faz alguém passar pelas aflições e angústias e sair do outro lado forte e vitorioso? E outros não conseguem atravessar o momento de angústia. Alguns tiram a própria vida, alguns morrem nesta aflição. Por quê? Qual é a diferença? O salmista diz aqui, no Salmo 46, que Deus é o seu socorro e a sua fortaleza. Deus é o seu socorro presente na hora da angústia. Se ele está dizendo que Deus é aquele que é alcançado na hora da angústia, é porque nós precisamos buscá-lo na hora da angústia. Então a grande diferença que determina se alguém vai passar pela angústia com vitória ou não, é essa: em quem eu estou buscando socorro na hora da angústia? Quem é aquele que me socorre na hora da angústia? E a palavra vai nos dizer, irmãos, no Salmo 121, nos versos 1 e 2, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista diz: de onde me virá o socorro? Será que vai vir daquela pessoa em quem eu confio? Será que vai vir daquela autoridade? Será que vai vir dos meus recursos? De onde me virá o socorro? Mas o salmista responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando o salmista olha para o alto, irmãos, ele olha para os montes, ele está dizendo: Senhor, de onde vai vir o meu socorro? E ele mesmo responde: Senhor, eu sei que o meu socorro vem de ti. Por quê? Porque o salmista está buscando no Senhor. Ainda no Salmo 124, no verso 8, o salmista diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Todos esses salmos, irmãos, que eu citei aqui, eles retratam a vida de homens que, ao passarem pelas angústias da vida, eles decidiram buscar socorro em Deus. Essa é a diferença de alguém que passa pelas angústias e que sai vitorioso delas. É porque eles estão buscando socorro em Deus. Mas a Bíblia nos adverte, irmãos, sobre buscar socorro em outros lugares. E é por isso que muitas pessoas sucumbem. É por isso que muitas pessoas não resistem quando passam pelas angústias da vida. No Salmo 60 e no verso 11, a Bíblia diz que vão é o socorro do homem. Irmãos, por mais poderoso que alguém pareça, por mais poderoso que um homem possa ser, confiar nele no momento da angústia é perda de tempo. A Bíblia diz que é vão esse socorro do homem, porque o homem é limitado. O homem, por mais que ele queira fazer algo por alguém, ele tem limites. Quantas pessoas já viram alguém que eles amavam num leito de enfermidade e eles não puderam fazer nada por essa pessoa? Quantas pessoas viram alguém morrendo nos seus braços e querendo ajudar essa pessoa, mas não podiam? Por quê? Porque o socorro do homem é limitado. O homem é limitado. No Salmo 118, nos versos 8 e 9, a Bíblia diz: é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. E ele continua dizendo: é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos príncipes. Mesmo os príncipes, mesmo os reis, eles têm poderes limitados. Mesmo as autoridades maiores, irmãos, da nossa nação, eles têm limites, porque eles são homens. Há coisas que eles não podem fazer. Eles podem muitas vezes tentar ajudar alguém, mas eles têm uma determinada limitação. E vai chegar um ponto que eles vão dizer: daqui para frente eu não posso fazer mais nada. Não é isso que acontece muitas vezes com os médicos? Você vai no médico, o médico tenta, ele faz exames, ele te medica, ele te opera, ele faz tratamento, mas muitas vezes ele chega e diz: olha, eu pude ir até onde, eu fui até onde eu pude.
Daqui para frente eu não posso fazer mais nada. Mesmo um médico, um doutor, alguém especialista, ele tem suas limitações. Por isso a Bíblia diz, irmãos, que é melhor refugiar-se no Senhor. Então a diferença de alguém que passa pela angústia e sai vitorioso é porque ele se refugia no Senhor. Veja que essa palavra, é melhor refugiar-se, quer dizer, eu corro para lá. Eu corro para Deus. Eu não fico apenas esperando Deus vir. Eu corro para Ele no momento da angústia. Eu vou até Ele no momento da angústia. Por quê? Porque eu sei que Ele é o meu refúgio. Eu sei que Ele é a minha fortaleza. E é por isso que o salmista está dizendo, é melhor eu me refugiar nele do que confiar nos homens. A palavra de Deus nos diz, irmãos, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 31 e verso 1, o próprio Deus falando com a nação de Israel, Deus disse assim: ai dos que descem ao Egito a buscar ajuda, e confiam nos seus cavalos, e na multidão dos seus carros, e na força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, e nem buscam a ajuda que vem do Senhor. O que Deus está falando aqui, e repreendendo a nação de Israel, é que quando eles estavam cercados por inimigos, por exércitos poderosos que estavam ao redor da terra de Israel, algumas situações eles foram pedir ajuda para quem? Para o Egito, que era uma potência. Tinham cavalos de guerra, tinha soldados numerosos, tinham homens fortes, preparados para a batalha. E ao invés de buscarem em Deus, eles correram para onde? Para o Egito. É por isso que o salmista diz, é melhor refugiar-se em Deus. Veja que a nação de Israel, por vezes, ela foi se refugiar aonde? No Egito. Por que eles foram lá? O Senhor está dizendo. Eles foram lá porque era uma potência militar. Eles tinham exércitos fortes, eles tinham cavalos, carros de guerra. E Israel disse, bom, se a gente se aliar com o Egito, o inimigo não vai derrotar a gente. E essa confiança, irmãos, foi vã. Porque um dia, esse grande exército do Egito também caiu. Um dia esse grande exército do Egito, que parecia ser inabalável, também foi destruído. As grandes potências do mundo, como tivemos na história da humanidade, o Egito, depois a Assíria, depois nós tivemos exércitos sírio-fenícios, depois nós tivemos outras potências mundiais, todas sucumbiram, todas caíram, a Babilônia, eles caíram. Mas aquele que confia em Deus, ele permanece para sempre. É por isso que a palavra nos diz, ai daqueles que confiam, que buscam a força do exército, que buscam a potência, a força humana, ai desses. Por quê? Porque eles serão confundidos, eles vão ser derrotados quando vier a angústia. Ainda no Salmo 20, e no verso 7, a palavra de Deus diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Carros aqui está falando de carro de guerra. É como se nós disséssemos hoje, uns confiam em tanques e aviões de guerra, outros confiam nos exércitos militarmente poderosos, tecnologicamente poderosos, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor Deus dos exércitos. É isso que o salmista está dizendo aqui no verso 7 do Salmo 20. Mas ainda no Salmo 33 e no verso 16, a Bíblia diz assim, não há rei que se salve pela grandeza do seu exército, e não há valente que se livre pela sua muita força. A palavra diz, irmãos, que numa batalha, o rei Acabe foi pelejar nessa batalha, ele estava unido com o rei Josafá, eles uniram seus exércitos para guerrear com o inimigo, e o rei Acabe se disfarçou, se vestiu como um soldado normal, para não ser morto. Mas a Bíblia diz que um homem do exército inimigo atirou uma flecha qualquer, e acertou justamente no rei Acabe, que estava vestindo uma couraça disfarçado, e ele foi morto.
Esse versículo se cumpriu na vida de Acabe. Não há rei que se salve pela força do seu exército. Ele estava com o exército preparado, estava com o exército forte, mas isso não impediu que ele fosse morto. Isso não impediu que ele fosse morto na batalha. Veja, irmãos, muitas vezes a confiança do homem está no quê? No poderio militar, nas potências mundiais. Muitas vezes a nossa confiança está nisso. E o que o Senhor está nos dizendo é que tudo isso é falho. E a pessoa que no momento da sua angústia, ela corre, ela busca o apoio dessas grandes potências, ou ela busca se aliar àquilo que parece humanamente forte, poderoso, ele vai ser derrotado, ele vai ser vencido pela angústia e pela aflição que ele está sofrendo. Muitos irmãos passaram por momentos de angústia em suas vidas, e muitas dessas pessoas, elas buscam o socorro dos homens. Muitas pessoas, irmãos, elas buscam, ela está passando por uma dificuldade, onde que ela vai buscar socorro? Ela vai buscar no melhor advogado, ela vai buscar socorro no melhor médico, no melhor especialista, ela vai buscar o socorro naquele político, naquela pessoa influente. É isso, é natural dos homens. A pessoa está passando por uma aflição, ela está passando por uma angústia, um problema, e ela vai procurar aquele homem que ela julga ser o mais preparado para socorrer. E a Bíblia diz, irmãos, que vão é o socorro do homem. Eu não estou dizendo que ninguém possa buscar os médicos. O próprio Jesus disse que os médicos são para os doentes. O próprio Jesus disse isso. Embora ele curou muita gente, mas ele disse, olha, não precisam de médicos os sãos, mas os doentes. Logo, os médicos, eles estão aí a serviço de Deus. A ciência está a serviço de Deus. E nós devemos sim procurá-los. Mas qual que é o erro do ser humano? É colocar toda a sua confiança no homem. É alguém que vai no médico e diz, não, eu não preciso nem procurar Deus, porque o médico vai dar conta. Eu não preciso nem orar por isso, porque eu vou lá no médico, olha, o médico é o melhor especialista. Eu não vou nem pedir oração na igreja, porque eu peguei o melhor advogado. E a vitória é certa com esse advogado. Irmãos, isso é um engano. Você pode procurar o advogado, você pode procurar o médico, mas você ajoelhe, coloque-se diante de Deus e diga, Senhor, orienta esse médico, orienta esse advogado, dá sabedoria para ele, para que ele faça o diagnóstico certo, para que ele faça a defesa certa, para que ele possa tomar a melhor decisão. É isso que a Bíblia está dizendo. Busque o socorro de Deus, faça dele o teu refúgio, faça dele a sua fortaleza, embora muitas vezes você vai buscar o auxílio da medicina, mas confie sempre no Senhor, porque Ele não desampara, amém? Aí em Provérbios 11 e no verso 28, a Bíblia também diz que aquele que confia nas suas riquezas cairá. Quantas pessoas, irmãos, com posses, com bens, com propriedades, com dinheiro, sucumbiram diante de uma enfermidade? Nós passamos por uma pandemia há pouco tempo, e nós aprendemos uma lição dura, mas é a realidade. Nessa pandemia, morreram milionários e morreram pobres. Morreram pessoas com uma cultura, um nível cultural muito alto, doutores, mestres. Morreram pessoas analfabetas. Morreram pessoas que moravam em palácios, em mansões, e pessoas que moravam em barracos. O que essa pandemia nos ensinou? Que vão é o socorro do homem. Se Deus não agir, ninguém vai fazer nada. Há momentos que ninguém pode fazer nada. Se Deus não fizer um milagre, não é aquele melhor plano de saúde, não é o melhor hospital, não é as posses de alguém que vai resolver. Muitas vezes a pessoa está lá milionária num leito e o médico diz, olha, não tem o que fazer. Com todo o teu dinheiro não tem tratamento.
E a pessoa se vê então numa situação de impossibilidades. Quando as pessoas muitas vezes, irmãos, confiam nos bens, muitas dessas pessoas acabam sucumbindo diante da dificuldade. Porque elas veem que a sua riqueza não foi suficiente. Mas a palavra de Deus, então, irmãos, para finalizarmos, ela continua nos ensinando. E a palavra de Deus diz no Salmo 9, nos versos 9 e 10: o Senhor é um alto refúgio para o oprimido. O que é o refúgio alto? É um refúgio que não pode ser alcançado. Quem está escondido em Deus, nada pode atingi-lo. Nada. Ele é alto refúgio para o oprimido. E o salmista continua dizendo: uma fortaleza em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Se no momento da angústia, irmãos, que todos nós passamos e vamos passar, nós estivermos buscando em Deus, nós vamos dizer como salmista: Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. O salmista continua dizendo: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas fujas se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nós continuaremos confiando nele e não teremos medo, porque ele é nosso escudo, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Mas se o meu socorro estiver no homem, eles se abalam, os homens se abalam, os homens morrem, os homens também caem, os homens também se prostram. Mas o nosso Deus é inabalável. Em Jeremias, no capítulo 7 e verso 7, a palavra de Deus diz assim: bendito, feliz, bem-aventurado é o homem cuja confiança está no Senhor. E no verso 8, a palavra diz: ele será como a árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando vier o calor. Está falando aqui de uma provação. Ele não temerá quando vier a luta, a angústia na sua vida, porque as suas folhas estão sempre verdes. Ou seja, ele está sempre renovado na sua esperança, ele está sempre renovado na sua força, na sua confiança. Por quê? Porque as suas raízes estão nas águas. Mesmo que haja um tempo de calor, um tempo de seca, mesmo que haja um tempo de dificuldade, ele não tem medo, porque as suas raízes estão nas correntes das águas. E ele diz: não temerá o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. E no ano da seca, ou no ano da sequidão, ele não se perturba e nem deixa de dar fruto. Veja, irmãos, aquele que confia no Senhor é como essa árvore. Vem a luta, vem a dificuldade, vem a provação, mas ele não tem medo. Ele não tem medo, porque as suas raízes estão em Deus. Aqui, irmãos, fala de alguém que está ligado em Deus. Sabe, muitas pessoas só correm para Deus na dificuldade. Mas a pessoa que passa pela angústia e está ligado em Deus, ele não tem medo. Ele não se apavora, porque a sua confiança está em Deus. Ele sabe que Deus é o seu socorro na hora da angústia. Ele vai passar pelas angústias, mas ele sabe que Deus é o seu socorro. Ele sabe que Deus é a sua fortaleza. A Bíblia fala aqui, irmãos, em Jeremias 7, de alguém que confia em Deus, de alguém que conhece de verdade Deus, de alguém que caminha com Deus.
Você quer passar pelas angústias da vida e sair vitorioso do outro lado? Então confie no Senhor Deus. Entregue a sua vida para Ele. Diga para Ele: Senhor, eu quero depender de Ti. Eu quero confiar em Ti. Se você entregar a sua vida totalmente a Deus, você vai dizer para Ele: Senhor, eu não quero confiar no homem, eu não quero confiar na riqueza, eu não quero confiar nos meus bens, eu não quero confiar no meu nível intelectual, eu não quero confiar, Senhor, na minha própria força, mas eu quero confiar inteiramente no Senhor. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida, eu quero que o Senhor dirija os meus passos, e eu quero ter essa segurança de que o Senhor está sempre sendo meu auxílio, meu ajudador. O Senhor está sempre sendo o meu refúgio, aonde eu posso ir, aonde eu posso me esconder. A palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pode o mundo estar caindo, irmão, mas se você está esperando, se você está habitando debaixo das asas do Altíssimo, debaixo de Deus, debaixo do cuidado de Deus, você vai descansar mesmo nos momentos de calamidade. Pode tudo estar caindo em volta de você, mas você fala: eu estou debaixo das asas do Altíssimo, eu estou debaixo das asas de um Deus poderoso, e ninguém vai me atingir. Eu não irei sucumbir aqui. Eu vou passar por aflições, vou passar por dificuldades, mas eu vou ficar escondido aqui. Eu acho muito bonito, irmãos, o Salmo 57, no verso 1, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. À sombra das Tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Ou seja, eu me escondo, Senhor, debaixo das Tuas asas, até que passem as calamidades. Quando vêm as lutas, irmãos, quando vêm as angústias, é como aquele pintinho que corre debaixo da asa da galinha, né? A galinha protege. Vem o gavião para atacar e o pintinho corre debaixo da asa da galinha, e a galinha protege e ela enfrenta o gavião. O que Deus está dizendo é que debaixo das asas do Altíssimo nós estamos seguros. Mas decida caminhar com Deus, decida viver com Deus, decida entregar sua vida totalmente a Deus. Vamos nos colocar em pé. Louvado seja Deus. Se Deus nos permitir, irmãos, nas próximas quartas-feiras, eu quero falar com os irmãos sobre algumas passagens da Bíblia, algumas histórias da Bíblia, onde as pessoas, homens e mulheres, eles viveram essa experiência do socorro de Deus na angústia. É por isso que a Bíblia é tão rica, irmãos, tão maravilhosa, porque em tudo ela nos ensina. Se a gente passa por angústia, a Bíblia ensina como a gente deve agir na hora da angústia. E nós vamos aprender isso nas próximas semanas, se Deus assim nos permitir. Vamos orar. Querido Deus, estamos na Tua presença, Senhor, e Te louvamos, porque a Tua palavra é viva e poderosa. Ó Deus, e a Tua palavra nos ensina que o Senhor, Deus, é o socorro na hora da angústia. Todos nós, Senhor, passamos por angústias. Todos nós, Senhor, passamos por aflições. Mas aqueles que confiam em Ti, aqueles, ó Deus, que estão firmados em Ti, aqueles que estão ligados em Ti, eles têm essa segurança de que o Senhor está cuidando, de que o Senhor está guardando, que o Senhor é refúgio, é fortaleza na hora da angústia. Senhor, agora, se há alguma vida que quer, Senhor, entregar-se ao Senhor, se alguém, ó Deus, que quer agora entregar a sua vida a Ti, recebe, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor escreva este nome no livro da vida, que o Senhor perdoe os pecados desta vida, ó Deus, e faça dela uma nova vida através de Cristo Jesus.
Ajuda, Senhor, esta pessoa também que está passando por esse momento de angústia. Que ela possa, Senhor, testemunhar, como o salmista testemunhou, que o Senhor é socorro presente na hora da angústia. Ajuda, Senhor, fortalece, capacita, sustenta, renova as forças, em nome de Jesus. Amém. Amém.